Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que eu amo trabalhar, que é teatro, né? Improvisação e criação de personagens. Improvisação teatral e criação de personagens. Bom, vamos começar falando, eu vou começar com uma imagem. A montagem de cena, isso aqui são ex-alunos meus, eles já devem ter terminado o ensino médio, acredito eu, ou então alguns estão no terceiro ano. Essa cena aqui era uma cena de comédia a partir de uma temática que nós fizemos chamado Coisas de Mãe. Então, aquilo que tua mãe diz, aquilo que tua mãe faz. E aí a gente fez um jogo teatral, pesquisem a nossa aula sobre o jogo teatral, e fez um trabalho de improvisação para montar a cena. O momento é justamente quando a mãe de um deles o flagra num momento assim, digamos, nada ortodoxo, para ser mais sutil. Aí a gente volta um pouquinho para entender que desde pequeno o ser humano gosta de brincar, de criar e interpretar. A criança faz isso. Às vezes uma criança chega e ela brinca sozinha ou com outras crianças e ela passa a ser um personagem imaginário, bem lúdico do que ela não é. Deu para entender? Vamos brincar de bombeiro. Então, o sonho de todos os meninos e meninas é ser bombeiro, porque tem um. Então, essa ideia do personagem que vai passando pela sua cabeça, ela passa pela improvisação teatral e pelo jogo teatral. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre improvisação. Esse faz de contas é uma brincadeira infantil onde você pode ser mãe, pai, médico, professor, né, atleta, entre outras coisas. Na hora que você passa desse processo de imaginação e cria o processo de interpretação, você passa pelo processo de improvisação. A forma de compreender ou representar o mundo ao redor e cria uma série de atividades que carregam essa diversão livre e descompromissada, que é a partir daí que é criado o personagem. Muita gente, erroneamente, às vezes até parece um discurso meio grotesco quando a gente que trabalha com teatro ouve isso. Eu vou fazer teatro porque eu quero interpretar, e aí quando você descobre que existe todo um trabalho de estudo para que no resultado final, porque isso aqui é o processo, já explicar para vocês. O que é o processo? O que eu tenho que fazer até chegar nesse momento. Eu sempre brinco, né, que vocês são os melhores personagens, porque quando você está em sala de aula, que você faz isso aqui e vai apresentar o trabalho e fica balançando de um lado para o outro, né, o teu corpo exatamente está dizendo: eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, ou então eu estou morrendo de vergonha porque eu não domino. Mas na hora que você começa a mudar o corpo, que você sabe exatamente o que você está fazendo, significa dizer que você passou por um processo anterior para que o objetivo de entender a linguagem do corpo e entender a linguagem teatral. É aí que entra a questão da improvisação, né? Improvisação, um exercício de criatividade, um exercício de percepção do potencial que o teu corpo pode utilizar, a tua voz pode ser utilizada para criar uma cena diferente, divertida, dramática, né, triste, trágica e assim por diante. Propósito: quanto mais espontâneo for essa situação, maior a veracidade da cena e mais ainda quem vai assistir. Na prática, a todos os espetáculos de teatro, eu sempre puxo para séries e filmes porque o trabalho do ator, mesmo que mude a linguagem do teatro para o cinema, você tem essa percepção de que ele sabe exatamente o que e como está fazendo, né? Uma outra coisa, não é porque uma pessoa é extrovertida no cotidiano dela que ela consegue realmente criar personagens quando se pede. Por quê? Porque isso demanda um trabalho de estudo que é muito mais complicado, mais complexo, por assim dizer, do que simplesmente eu chegar e representar. Às vezes a gente no teatro a gente diz menos, menos, por quê? Porque você foi caricato demais, você foi você. Eu quero que você saia da sua zona de conforto e para isso a gente vai fazer uma série de exercícios de improvisação, né? Uma das primeiras peças que trabalha diretamente com essa questão é o Improviso de Versalhes, de Molière, lá pelo século XVII, século XVIII. Né? E aí ele utilizava uma influência do modelo da época, onde era feito em cima da cena o trabalho e a capacidade criativa do ator de reagir àquele momento. Isso é improvisação. Na Bahia, por exemplo, tem uma Copa baiana de improvisação teatral, onde os atores recebem modalidades e formatos e eles têm que devolver as cenas enquanto a plateia está lá. Nota, nas faculdades de teatro, não só aqui no país,
Aqui em São Luís, por exemplo, nós temos faculdade de teatro, mas no mundo inteiro existem disciplinas que a gente chama de cadeiras de improvisação. Em cursos de teatro, você tem módulos de improvisação, um, dois, três, que é justamente a capacidade que o ator tem natural de reagir. Não é uma coisa que você diz assim, cheguei, vou fazer improvisação e isso vai ficar legal. A improvisação não tem uma regra do que é bom ou ruim. Ela tem um processo que você vai criando e vai definindo o que é interessante, tira, coloca e assim por diante. Certo? Aprofundamento nos limites da criação e maior envolvimento do ator na ação. Simples. Se você já fez, você sabe como melhorar a partir de uma experiência que você já fez. Então deixa eu ver se eu entendi, professor. O trabalho de representação e interpretação e encenação, ele não é simplesmente chegou e apresentou. Não. Você tem um trabalho anterior montado a partir disso. Por exemplo, no século XVI, durante o período renascentista, a comédia dell'arte trabalhava com, abre aspas, improvisação. Mas a improvisação no texto, porque os personagens eram fixos. Era isso aqui, ó. O Arlequim, o Pantaleão, o Putinello, o Polichinelo, o Dr. Graziano. A comédia dell'arte, cada ator tinha um personagem fixo. E aí ele improvisando o texto a partir do local que ele estava lá presente. Eu sempre brinco que aqui no Maranhão, como é um país, como é um estado do tamanho de um país, né, a gente tem vários sotaques diferentes. Eu amo o sotaque da Baixada onde meu pai nasceu, porque a gente muda a forma como você fala, né? Dia, titia, Naíris, minha intérprete, né? Tu prestou atenção e dia, titia trouxe, e aí vai mudando essa modulação de voz. Essa improvisação pode ser feita a partir do jogo teatral durante a encenação e depois você vai melhorando, acrescentando. É assim que um ator cria. Os graus de improvisação englobam aquilo que eu falei para vocês, o jogo dramático, e mais ainda, a Sandra Chakra, ela diz o seguinte, a improvisação tem uma história tão longa e tão antiga como a do homem. Ela vem desde as épocas primitivas, porque ele já fazia isso, perdurando como manifestação até o presente. Todas essas formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança, os rituais primitivos, que assumiam formas dramáticas num jogo em que um dos polos é a atualidade improvisada. E, então, isso não é um efeito ou um feito ou um recurso contemporâneo. Isso é um recurso muito mais antigo do que se imagina. É a base do psicodrama. Professor, o que é psicodrama? É uma das estratégias da psicologia onde você faz terapia de grupo criando cenas a partir da improvisação da sua própria história ou de outras histórias. Eu transformar uma história contada em dramaturgia através de improvisação feita naquele momento. É um processo catártico, é um processo de autoconhecimento, né? Nos Estados Unidos, a improvisação foi muito utilizada nos anos 60, durante as vanguardas. Esses aqui, se vocês não conhecem, puxem no teatro, ou puxem na internet. Os Barbichas. Eles são um grupo de teatro chamado Os Barbichas e eles brincam muito apresentando cenas improvisadas. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, que eles são muito bons, por quê? Porque é a área específica de trabalho. Então eles reagem rapidamente, estou com o dedo machucado, então não dá para instalar o dedo, eles reagem rapidamente a cada item que é colocado. Então eles são capazes de mudar uma história improvisando a cena a partir das relações externas que vêm. Palavras, situações, e aí eles vão mudando a encenação e puxando sempre para o humor. Porque a improvisação não é um privilégio da área do humor. Ela pega um gancho gigantesco. O que é improvisação? Ela pode ser espontânea, contínua, ou completa ou parcial. Qual é a técnica? O ator interpreta algo que não foi previamente pensado, escrito ou elaborado, né? Importância do jogo na improvisação teatral. Os elementos para criar, jogar, arriscar, transformar uma ideia num espaço privilegiado para que tenha novas concepções simbólicas. Na prática, eu vou utilizar o humor, né, de dois programas específicos, um dele até está sendo reprisado no canal Viva, acredito, e o outro acho que está passando em TV aberta, chama Vai Que Cola e Sai de Baixo. Os atores têm personagens fixos, assim como a comédia dell'arte. E muitas vezes eles improvisam o que a gente chama de cacos. São palavras, situações ou recursos que não estão no texto original, que o ator coloca que funciona perfeitamente para a comédia. Nota, se você trabalha e faz esse jogo dramático com um ator que esteja acostumado com você, você joga uma improvisação durante o texto, um caco, e ele pode devolver, porque ele já sabe que você vai fazer isso e ele já está preparado.
Agora, quando você tem um ator que improvisa, que cria cacos, que tem esse hábito natural e que ele não faz um acordo e pega um ator novato, um ator inexperiente ou um ator que não conheça o processo dele durante a cena, isso pode ser um tiro no pé. Então, os acordos têm que ser feitos durante o processo e deixar as improvisações, não estou dizendo que é regra, né, acordadas para que não tenha um problema na hora da cena. Elas podem resultar para a comédia em efeitos fantásticos. A plateia, mas isso tudo tem que ser acordado, inclusive com os atores em cena e com a direção. Existem modalidades de improvisação, professor? Existem. Jogos de improviso, jogos curtos de comédia, formato longo, um espetáculo inteiro, como acontecia na Comédia dell'arte, os claus, os matches de improvisação, os sketches de improvisação. O clau é o palhaço. Então, ele brinca muito com essa situação do corpo, na maioria das vezes. A Comédia dell'arte, o psicodrama, improvisação de contato com dança, poesia oral, ou seja, você tem uma gama gigantesca de possibilidades, inclusive de montagens cênicas. A sketch que a gente fez aqui foi montada a partir da improvisação parcial. Você tinha um texto e os atores tinham liberdade para criar em cima disso. Então eles foram construindo em cima da improvisação até a gente dar um formato e ainda dava possibilidade a mais improvisação. A proposta era justamente essa. A cena vai ser trabalhada a partir da improvisação. Eu vou deixar aqui, depois, principalmente no YouTube, não vou falar isso aqui porque a gente tem muita coisa para falar sobre criação de personagem, alguns jogos de improvisação. E aí eu sei que vocês vão dar um jeito de parar, pesquisar, a ideia é essa, são divertidíssimos para a gente trabalhar isso. Fica a dica aqui. Caleidoscópio, jogo das frases e dublagem. Corra atrás na internet. Improvisação teatral, né, que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Rio Vermelho, que é a batalha de improvisação teatral, e a gente entra em criação de personagens. Um assunto está interligado com o outro? Está. Normalmente, quando você assiste uma peça de teatro, quando você assiste um ator trabalhando numa série ou num filme, você se pergunta como aquilo aconteceu, ou você simplesmente diz, nossa, que personagem, que ator maravilhoso, como aquilo é verossímil, como ele interpreta bem. Bom, quando você diz que ele interpreta bem, ele trabalhou isto aqui. Criação de personagem. Não é só chegar, estalar o dedo assim, vou fazer. Não, não é bem isso. A descoberta da personagem, ela se dá através de um processo pessoal. Qual é o meu personagem? Como ele é? Como ele vai ser? Como eu ando? Como eu falo menos, eu falo mais, eu abro mais os braços, eu falo de cabeça baixa, eu falo mais baixinho, eu abro mais, eu jogo mais grave. Então, tudo isso é um processo lento até ele entender e criar o personagem dele. Jogos, exercícios cênicos, teatrais e dramáticos, individuais e coletivos, são necessários para que esse ator, né? O cara é maravilhoso, mas ele precisa de um processo dele para entender como é o personagem. É aí que entra o bom trabalho do ator e da atriz. Atividade do grupo e de improvisação, até ele conseguir moldar o personagem dele. O processo é o seguinte, o ator não percebe quando ele consegue fazer essa criação. Vai acontecendo, mas para isso ele vai dominando o processo. É um ato repentino, sutil e de função crítica, onde ele vai em busca dos detalhes. Por exemplo, tem uma atriz, né, que eu vi uma reportagem sobre ela, me desculpe, mas esqueci o nome dela. Ela usa o que a gente chama de cacoetes. O que é um cacoete? Olhem para mim e vocês vão ver eu mexendo o meu óculos constantemente. Aí, em algum momento, eu vou falar e vou mexer o óculos. A cada palavra que eu falar e mexer o óculos, eu vou marcar o que a gente chama de marca física para o ator, ou para o personagem, perdão, do ator para o personagem. Então, durante a cena, em algum momento, eu vou falar e dizer assim, oi gente, bom dia, sou o professor Marco Domingues, cheguei aqui para dar aula e isso aqui vai ser a marca registrada da minha personagem. Só que o ator tem que ter domínio e consciência disso para não exagerar ou exagerar se for o caso. É aí que entra a questão dele, de maneira sutil, atentar aos detalhes. Para o teatro, tudo é macro. Para o cinema, para a televisão, tudo é mínimo. Então, um olhar, um giro de cabeça, um movimento de mão, né, uma sensação de passar a mão no... Isso tudo faz sentido para a cena, dependendo da proposta que se quer. Eu vou colocar, isso aqui você encontra na internet, a brincadeira da criação de personagens da Heloísa Perissé e da Ingrid Guimarães, onde elas fazem o Pinto e Pinguim, que é justamente, tem isso aqui na internet, isso é muito divertido, que é a história de duas atrizes que não conseguem trabalho, elas vão fazer bico, abre aspas, como atrizes caracterizadas em festas de criança. Isso acontece muito. Quando o ator está num processo inicial, tem muito. E aí ela diz, gente, eu sou uma atriz de processo, eu vou criando a personagem, olha onde eu parei, virei um pinguim.
Mas aí ela coloca um pinguim diferente, ela brinca muito essa situação. Essa construção do personagem, ou da persona, eu tenho que falar sobre isso. O que é persona, professor? A palavra persona significa máscara, é uma palavra romana que vem de uma outra palavra chamada hipócrites, que é uma palavra grega, que diz que significa aquele que finge quem não é. Hipócrites tem a ver com hipócrita, professor? Pois é. O ator, aquele que coloca máscara, ele cria persona, ele cria a personagem ou o personagem. Tanto é que o artigo ele não precisa estar de acordo com o gênero do personagem. A personagem pode ser uma personagem do gênero masculino ou a personagem pode ser uma personagem do gênero feminino. Né? E aí, quando ele discute isso, existem algumas estratégias interessantes para você entender a composição da personagem. Por exemplo, aqui nós brincamos com 3 bonecas gigantes. Né? E aí o corpo delas fala a partir dessa situação e as vozes foram moduladas para irritar a plateia. Né? Por quê? Porque tanto o corpo quanto a voz fazem parte desse processo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Arquétipos. O que são os arquétipos? Eu saber os personagens a partir das características físicas. Como é a Dona Helena, como é a Dona Leonor, como é a Dona Cecília. Uma possui 17 anos, a outra possui 52, outra possui 22. Quando o autor já manda o arquétipo, facilita em parte, ou às vezes dificulta o processo de cada ator. Por quê? Porque quando ele cria de um jeito. Quando ele vai ler, ele lê de outro. Ou quando ele lê, ele já consegue combinar o que ele criou, ou o que ele está criando, junto com o que ele leu. Então, os arquétipos podem facilitar ou podem atrapalhar. Certo? Deixa eu ler um deles. Dona Leonor, proprietária da residência onde acontece o fato. É uma senhora, respeitosa e não gosta de brincadeiras. Logo, ela é séria. Tem 52 anos, é viúva, cuida das sobrinhas Cecília e Helena. Eu defini o arquétipo. A atriz, mesmo que ela não tenha essa idade no teatro, ela pode tomar, né, esse corpo, essa personagem para si, de uma forma onde ela consiga imaginar e criar. Quais são os processos de criação do personagem? Quais são as etapas? O laboratório, onde ele vai entender, né, o que pode ser utilizado, as características, a convivência. Né? Por exemplo, eu quero fazer um personagem que é idoso. Os hábitos, o falar, o vestir, os trejeitos, o andar, os cacuetes, as frases, as vivências, eu vou entender esse processo todo. Depois que eu começar nesse processo, eu já vou começar a imaginar a caracterização, o figurino, a maquiagem, o laboratório, junta tudinho, e aí esse idoso, né, que tem um corpo assim, ou um corpo assim, ele tem um braço aqui, ele tem uma perna. Então eu vou criando a partir da experiência do laboratório e a proposta do texto, a proposta da encenação. Né? O resultado final é essencial para que a personagem se vista conforme o que ela foi criada. Nesse processo participa não só o ator, o diretor ou o encenador também. Né? Os ensaios a partir desse corpo vão determinando, né, facilmente como o figurino, como a caracterização já me diz que são personagens tipicamente nordestinos. Voz. Trabalhar a voz, experimentar modulações, experimentar alturas, verificar se teu timbre combina com o personagem ou está de acordo com esse personagem. Um aquecimento vocal, cuidados com a voz é extremamente essencial. A pessoa acha que gritar numa cena teatral é o ideal para você ser ouvido. Às vezes você não precisa disso. Você tem que aprender a projetar e, para isso, ter cuidados com esta voz. Cuidar das pregas vocais, só tirar o corda aqui era botar entre aspas, porque muita gente chama de cordas, e trabalhar muito essa técnica vocal. Técnica vocal, pesquise sobre isso. A gênese desse personagem, o nascimento. Onde ele mora? Qual a comida preferida dele? Quais as ambições desse personagem? Quais são os gostos dele? O que ele detesta? Qual é a idade? Qual é a preferência por esporte? Gente, isso tudo, ela interfere diretamente na montagem até o resultado final. Então, aqui é o exercício de montagem, de criação do personagem, aqui é o exercício final dele. Né? Sugestão para os nossos atores ou quem quer ser ator iniciante. Escreva tudo, documente tudo no papel. Por quê? Porque o personagem é um ser vivo. E aí, na hora que você tem esse ser vivo, você tem que tentar entender quem ele é e como ele é, para que ele realmente seja crível. Que quando alguém veja numa peça, num filme, numa série, assim, nossa, ele realmente parece, e você não consegue perceber o ator. Quando o ator deixa de existir e o personagem começa a existir, você percebe que não é um trabalho dele ser um excelente ator, mas é um trabalho dele ser um bom ator, porque ele teve todo um processo de criação de personagem. A máscara, o conceito do teatro em si, ele surge a partir disso. Né? Quando você percebe que todo o jogo de corpo, de voz e de cena está atrelado a isso. E aí eu vou finalizar a aula citando uma das referências nesse processo de criação de personagem, que é Konstantin Stanislavski.
tem aula sobre ele no canal. Por quê? Porque ele trabalha com memória emotiva e ele fez 3 livros, e um desses 3 livros chama-se A Construção do Personagem. Professor, onde é que eu acho esse livro? Na internet. Você acha com facilidade. A preparação do ator e a criação de um papel. O objetivo disso é a gente criar e entender que eu não vou encenar ou que vocês consomem os personagens simplesmente porque acham que o ator chegou e fez. Não, tem todo um processo por trás. Né? Como é que funciona isso? Pesquisem mais sobre esse autor, está lá na nossa aula sobre teatro realista, e aí eu vou deixar vocês aqui agora. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui.